Israel amava José mais do que a todos os seus outros filhos, presenteando-o com uma túnica especial. Essa preferência despertou a inveja dos irmãos de José, que passaram a odiá-lo ainda mais, quando ele compartilhou os seus sonhos, que indicavam que ele seria superior a eles. O escravo que se tornou governador do Egito. Ele era o filho mais amado e o mais odiado. O nome dele era José, 11º filho de Jacó, filho da velhice, filho do amor, e por isso ele carregava algo que os outros não tinham, uma túnica especial. Não feita de ouro, mas de cores. Cada cor contava um pedaço do carinho que Jacó sentia por ele. Cada fio, uma lembrança de Raquel, sua mãe falecida. Mas onde há favoritismo, nasce a inveja. Seus irmãos o odiavam, não apenas pela túnica, mas pelos sonhos. José sonhava alto e sonhava com ele acima de todos. Um dia contou a seus irmãos: sonhei que estávamos no campo, colhendo feixes. O meu feixe se levantava e os de vocês se curvavam diante dele. Isso foi demais. Você pensa que vai reinar sobre nós, José? Não disseram mais nada, mas algo mudou ali. Dentro deles, uma sombra crescia. Certo dia, Jacó pediu que José fosse até onde seus irmãos estavam, cuidando do rebanho. Era longe, mas José foi, obediente, confiante. Ao avistá-lo de longe, os irmãos viram uma oportunidade. Lá vem o sonhador, vamos matá-lo e ver o que acontece com os sonhos dele. Mas Rúben, o mais velho, os deteve. Não o matem, lancem-no numa cisterna. E assim fizeram. Quando José se aproximou, foi agarrado, espancado e despido de sua túnica colorida. Jogado num buraco seco, escuro, frio. O menino sonhador agora era prisioneiro de seus próprios irmãos. Enquanto comiam, viram ao longe uma caravana. Mercadores do deserto, a caminho do Egito. Judá então sugeriu: por que matá-lo? Vamos vendê-lo. Assim ganhamos algo com isso. E por 20 moedas de prata, venderam seu irmão como um escravo. Voltaram para casa e entregaram a túnica suja de sangue a Jacó. Disseram que uma fera o havia devorado. Jacó gritou de dor. A casa se encheu de luto. Enquanto isso, José partia para uma terra estrangeira, sem rumo, sem liberdade, sem saber que os seus maiores sonhos ainda estavam vivos. Venderam-no como um escravo, mas não sabiam que Deus estava com ele. Chegando ao Egito, José foi vendido novamente, desta vez a um oficial importante, um homem de prestígio. Seu nome era Potifar, capitão da guarda do faraó. Na casa de Potifar, José não reclamou, não murmurou, trabalhou com diligência e dia após dia subia em honra. Seu olhar era firme, suas mãos eram justas e o Deus de seus pais fazia tudo prosperar ao seu redor. Potifar percebeu, confiou nele, colocou-o como administrador de tudo, desde os servos até os bens da casa. Tudo ia bem. Tudo. Mas os olhos da esposa de Potifar se voltaram para José. Ela não via nele apenas um servo fiel, mas um homem formoso, forte, jovem. Começou a chamá-lo. Um convite aqui, uma palavra a sós ali, mas José resistia. Sempre. Ele temia a Deus e respeitava o seu senhor. Como cometeria eu tamanha maldade contra Deus e contra Potifar? Mas, um dia, ela o segurou com força e disse: deita-te comigo. José fugiu, mas ela ficou com sua túnica nas mãos. Então,
Ela mentiu. Disse que José havia tentado violentá-la, que só escapou porque ela gritou. Potifar acreditou. E sem julgamento, sem chance de defesa, José foi lançado na prisão do rei. O filho favorito, o sonhador, o administrador fiel, agora era mais um preso esquecido no porão do palácio. Mas, mesmo ali, Deus estava com ele. O carcereiro viu algo diferente em José. Ele tinha paz mesmo na prisão, sabedoria mesmo no silêncio. E, mais uma vez, foi colocado como responsável. Certa noite, os dois tiveram sonhos estranhos e acordaram perturbados. José se aproximou e disse: "As interpretações pertencem a Deus. Contem-me os sonhos." Ao copeiro, José revelou: "Dentro de 3 dias você será restaurado." Ao padeiro: "Dentro de 3 dias você será executado." 3 dias depois, tudo se cumpriu. Antes que o copeiro fosse liberto, José pediu: "Quando estiver diante do faraó, lembre-se de mim. Fui preso injustamente." Mas o copeiro esqueceu. 2 anos se passaram. 2 longos anos em que o céu parecia calado, mas os sonhos de Deus nunca estavam dormindo. Quando os homens se esquecem, Deus se lembra. Faraó estava inquieto. Tivera 2 sonhos estranhos, ninguém sabia o que significavam, nem os sábios, nem os magos. Foi então que o copeiro, aquele mesmo, se lembrou: "Hoje me lembro das minhas faltas. Quando estive na prisão, havia lá um hebreu. Ele interpretou meu sonho e tudo se cumpriu." Rapidamente, José foi tirado da prisão, barba feita, vestes trocadas e levado à presença do homem mais poderoso do mundo. Faraó contou seus sonhos: 7 vacas gordas, seguidas por 7 vacas magras. 7 espigas cheias, depois 7 murchas consumidas pelo vento. José ouviu, respirou fundo e falou: "Os sonhos são um só. Deus revelou ao faraó o que está por vir. Haverá 7 anos de fartura e depois 7 anos de fome devastadora." Faraó se levantou, atento. "Escolha, pois, um homem sábio para administrar a terra, estocar alimentos, preparar o Egito. Existe alguém melhor que você em quem habita o Espírito de Deus?" Naquele mesmo dia, o prisioneiro foi tornado governador. Deus o tirou da prisão e o colocou no trono. Ele agora era o segundo no comando. Governava o Egito, com sabedoria, justiça e visão. Nos anos de fartura, armazenou grãos em abundância. E quando a fome chegou, todos os povos vinham até ele, inclusive seus irmãos. Eles vieram buscar comida. José os reconheceu, mas não revelou sua identidade. Testou-os. Queria saber se haviam mudado. Fez perguntas. Mandou buscar Benjamim, guardou Simeão e chorou escondido. Passaram-se dias. E, enfim, quando viu o coração quebrantado de Judá, José não aguentou mais. "Sou eu sou José, vosso irmão." José então se aproximou. "Não tenham medo. Deus me enviou antes de vocês para preservar a vida. Vocês intentaram o mal, mas Deus transformou em bem." Logo toda a família de Jacó desceu ao Egito, e o velho pai viu seu filho novamente. Na terra do sofrimento, Deus havia preparado um trono. Na prisão da injustiça, ele forjou um governador. No coração de um menino traído, havia um propósito eterno. José sonhou, e Deus cumpriu. Porque quando os sonhos vêm do céu, nem a inveja, nem o tempo, nem a prisão podem impedir o seu cumprimento. José não entendeu tudo quando foi traído, nem quando foi jogado no poço, nem na prisão. Mas ele permaneceu fiel. E no tempo certo, Deus o exaltou, não só para salvar um povo, mas para curar o seu próprio coração.
Talvez hoje você esteja no meio do caminho, sem entender, sem respostas. Mas creia, Deus ainda está escrevendo sua história. Deixe aqui nos comentários o que essa história te ensinou sobre confiar em Deus mesmo nos dias difíceis. Sua experiência pode fortalecer a fé de outra pessoa.